Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os plateumintos e os nematóides, os nemátoda, né? Que são chamados de vermes chatos porque têm o corpo achatado, dorso ventralmente, recebem esse nome. Olhando aqui aspectos gerais, nós vamos ver em corte uma planária, né, como representante do grupo. Você já vê aqui o aparecimento da musculatura, que permite o movimento orientado. Também é importante ressaltar que nesse grupo ocorre a centralização de gânglios nervosos aqui na região anterior, e esse processo de cefalização também ajuda muito na orientação do movimento. É possível também observar aqui nesse grupo a presença de ocelos nas planárias, que são sensíveis à luz. E as planárias gostam de lugares de sombra, então pelos ocelos elas percebem a luz no ambiente e usando a musculatura elas conseguem se movimentar até os lugares que têm sombra. Em termos de digestão, aqui nós temos a boca, mas não temos ânus. Então o alimento entra por essa região, sofre o processo digestivo e sai por aqui também. As trocas gasosas, pessoal, são feitas diretamente através da superfície do corpo por difusão, tá? Diferença de concentração, difusão. Olhando aqui em corte, a gente vê então a região ventral e a região dorsal com músculo, com cordão nervoso aqui, ó, o epitélio intestinal todinho revestido e aqui tem uma grande novidade, muito importante, célula característica desse grupo, que é a célula flama. Célula flama que é característica do grupo dos plateumintos, surge aqui pela primeira vez, com o movimento dos flagelos, cria-se uma pressão negativa e os excretas, então, são puxados para dentro dessa célula e depois eliminados pelo poro excretor. É uma novidade evolutiva, assim como havia os coanócitos como célula característica de porífera, os cnidócitos ou cnidoblastos como célula característica de cnidária. Aqui, a célula característica é a célula flama, tá? Célula flama, de flamejante, pela movimentação desses tentáculos aqui, ok? Com relação à classificação, nós vamos ter aqui, então, três classes muito importantes. Classe turbelária, com o representante mais nobre é a planária, são animais de vida livre, podem ser de água doce ou marinha e vivem também em ambientes úmidos. Já a classe tremátoda, eles podem ser endo ou ectoparasitas, mas são sempre parasitas, tá? Tem ganchos aqui na região da boca, ó, ou ventosas, para ficarem grudados nos seus hospedeiros. Aqui também há ventosas. Então, eu estou te dando dois exemplos aqui. A facíola hepática, parasita o fígado, né? E o esquistossoma mansoni, que é muito curioso. O macho e a fêmea vivem agarradinhos. A fêmea mora no macho. Dentro do interior do corpo do macho é onde ela se abriga. E aqui, então, há dois sexos, né? São dioicos. A planária já é monóica, tem os dois sexos no mesmo corpo, mas raramente a planária faz autofecundação, raramente. Última classe desse grupo, classe cestoda. Aqui, pessoal, todos são endoparasitas. Eles são tão especializados que não tem nem boca. Tem ganchos e ventosas para ficarem presos ao intestino do hospedeiro. Aqui a gente tem a tênia solium, que a gente consegue se contaminar ingerindo carne de porco mal cozida. E aqui a tênia saginata, carne de boi mal cozida. Diferença, na tênia solium eu tenho ganchos e ventosas. Na saginata só tenho as... Para mostrar aqui, ó, muito importante essa doença, que é a esquistosomose. Eu fiz esse esqueminha aqui para a gente ver, ó. Dá uma olhadinha. Esquistosomose. O nome esquistosomose vem do próprio parasita, que é o esquistosoma mansoni. Aquele que nós acabamos de ver, que o macho mora no corpo,
a fêmea mora escondidinha no corpo do macho, o corpo do macho abriga o corpo da fêmea, enfim. Na esquistosomose é comum em muitas regiões brasileiras, onde tem o que o pessoal chama de lagoas ou lago de coceira. Olha bem como é que funciona, tá? Funciona assim. O indivíduo defeca próximo da água, faz cocô lá, perto de uma lagoa ou de um rio de pouco movimento. Essas fezes contaminadas caem na água. Na água ocorre a liberação de uma larva chamada miracídio, ok? O miracídio não tem competência para infestar o humano, para atravessar a pele humana, mas tem sim para infestar o caramujo planorbídeo, tudo bem? Que é um molusco lá que vive na água doce. Muito bem, ele entra no corpo mole desse caramujo, e aí o caramujo adoece, tá, pessoal? O caramujo não fica bem. Ele dá dentro do corpo do caramujo, essa larva miracídio se transforma na larva cercária. Cercária, sim, absolutamente competente para fazer pequenas feridinhas e entrar na pele humana. Daí o nome lagoa de coceira, porque a pessoa sai de lá se coçando por conta de todas as feridinhas que acontecem ali. Qual a maneira bacana de evitar essa doença? Simples, né, pessoal? Saneamento básico. Se houver saneamento, as pessoas não vão defecar próximas da água, né? Vai haver o sistema de esgoto e aí o problema desaparece. Alguns outros propõem que se elimine o caramujo transmissor, mas fazendo saneamento básico, certamente essa doença consegue ser. Muito bem, outra doença importante que a gente precisa estudar aqui é a teníase, né? Então vamos ver lá. Na teníase, o que nós temos aqui? Um animal, o porco, se contaminou ingerindo fezes humanas. Puxa, mas o porco vai comer cocô? Mas como é que é isso? Imagine que alguém vá defecar numa região que não tem saneamento básico, vai defecar no ambiente, e o ambiente fica contaminado, então, com fezes humanas, e o porco, coitadinho, acaba ingerindo. No corpo do porquinho, não há condição desse verme se desenvolver. Ele é, portanto, o hospedeiro intermediário do verme, que vai se alojar, então, aí no tecido muscular. Ele vai ficar na fibra muscular do porquinho, fazendo lá estruturas com espinhos, e vai ficar doloroso para ele, não vai ficar legal, não. Como é que fecha-se o ciclo? Muito bem, alguém comerá, um ser humano, outro ser humano, comerá a carne contaminada do porquinho. Ao comer a carne contaminada do porquinho com cisticerco, se essa carne estiver mal cozida, no interior do corpo do homem, esse cisticerco vai se desenvolver na tênia sóleo. No caso do carninha de porco, tênia sóleo. Se fosse aqui um boi ao invés de porco, seria tênia saginata. Muito bem, pessoal. Teníase é grave, mas gravíssimo também é uma outra doença que a gente chama de cisticercose. Na cisticercose, o homem ingere ele mesmo o ovo. E aí é complicado, porque não vai ter condição dessa larva se desenvolver diretamente no intestino. Ela vai acabar se desenvolvendo no tecido cerebral ou no tecido ocular, causando danos severos, né? Então, ou essa larva vai se desenvolver no tecido cerebral ou no tecido ocular, causando danos severos. É o que a gente chama de cisticercose. Então, na teníase, o homem é o hospedeiro definitivo. É lá que o verme vai se desenvolver na forma adulta. E ok. Na cisticercose, o homem vai agir exatamente como o porco, como hospedeiro intermediário. Só que no porco, o cisticerco se aloja na musculatura e no homem vai se alojar no tecido nervoso, né, no cérebro ou no olho. Gravíssimas as duas, e a gente pode combater ambas com higienização das mãos, quando acabar de usar o banheiro, né, para prevenir cisticercose, consumo de carne só se for muito bem cozida, e mais uma vez, pessoal, saneamento básico, né? Se essas fezes não estivessem aqui no ambiente. Ok, pessoal, dentro do grupo do Nematoda, o que nós temos aqui são indivíduos com o corpo já cilíndrico, afilado nas pontas. Não há aquela condição do corpo ser achatado como no grupo dos plateumitos. Aqui a gente tem o corpo assim, ó, cilíndrico, com as extremidades afiladas. Se nós fizéssemos um corte, veríamos um corpo cilíndrico e não um corpo achatado.
Muito importante desse grupo aqui é lembrar as doenças que vão acontecer. Veja, todo mundo aqui nesse grupo é endoparasita, você lembra disso? Vamos lá. Ascaridíase, provocada pela Ascaris lumbricoides. Como é que o indivíduo se contamina? Pela ingestão de ovos. Ingestão de ovos que estão em alimentos mal preparados, alimentos que tiveram contato com água contaminada, né? Dentro do corpo humano, os ovos vão passar por diferentes estágios de amadurecimento, fazer um ciclo que a gente chama de cardio-hepatopulmonar. Então, eles vão para o intestino, depois essas larvinhas voltam para a traqueia, depois tossindo, a pessoa engole de novo, vai percorrendo, então, fígado, coração, pulmões, até que se aloja definitivamente no intestino e pode fazer uma infestação severa, como você está vendo aqui. Então, há machos e fêmeas, né, com uma ligeira diferença entre os dois sexos, um certo dimorfismo sexual, a cópula, e são eliminados os ovos. Esses ovos caindo no ambiente, se o indivíduo ingerir, começa o ciclo de novo. Mais uma vez, para prevenir saneamento básico. Mas num grau alto de infestação, a pessoa pode até eliminar vermes junto com as fezes, pode eliminar pelas narinas, pela boca, tá? Gravíssima essa doença. Ancilostomose ou amarelão. Essa doença aqui foi muito divulgada na história do Jeca Tatu. Na história do Jeca Tatu, em que o Jeca Tatu, segundo o Monteiro Lobato, o Jeca não é preguiçoso, o Jeca é doente, né? No amarelão, olha o que acontece. A penetração, pessoal, aqui é ativa na pele. O indivíduo não usa calçado, vive numa região pobre e que também não há saneamento básico. Então, alguém defecou no ambiente, as fezes ficaram no ambiente com ovos. A larva eclode no solo, o indivíduo pisa descalço no solo e, ao pisar descalço no solo, a larva penetra ativamente a pele. E aí vai para o intestino e começa a desenvolver a doença que a gente chama de ancilostomose. A pessoa vai ficar anêmica, vai perder sangue nas fezes, vai se sentir indisposta o tempo inteiro, assim como ela poderia se sentir na ascaridíase. Volto a falar, saneamento básico resolveria, o uso de calçados resolveria. É uma situação complicada de... Aqui, para a gente finalizar, então, os dois principais aqui vilões da ancilostomose, Necator americanus ou Ancilostoma duodenale. Uma diferença aqui importante nos ganchos que vão ficar presos no intestino do indivíduo para evitar que o verme seja eliminado. Esse daqui pessoal, a gente considera gravíssima, uma doença que pode ser erradicada, que tem como ser erradicada. Além disso, nós temos também a filariose, em que as larvas ficam entupindo os vasos linfáticos e o indivíduo tem alguns elementos do corpo edemaciados, né, inchados, e algumas outras doenças bastante importantes. Então você vai se lembrar, verme achatado ou verme cilíndrico, vermes chatos. Obrigado, pessoal!